E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Ok, gente boa, tudo bem? Olha só, pessoal, na aula anterior a gente tinha falado sobre o trabalho de uma força constante, né? E nós vimos que esse trabalho, ele pode ser um trabalho motor, também chamado de trabalho potente, né? Pode ser chamado de trabalho resistente e também temos o trabalho nulo. Então, recapitulada, vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. Então, nós temos no primeiro caso um trabalho de uma força, que é o trabalho motor. Ele é caracterizado dessa maneira quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui eu coloquei para vocês dois vetores. Um vetor caracterizando a força e um vetor caracterizando o deslocamento. Então, veja que eles têm a mesma direção, que é a horizontal, e a mesma direção que é para a direita. Tá? Então, aqui temos a representação de um trabalho potente. Agora, o trabalho resistente é dado pela mesma equação, trabalho é a força vezes o deslocamento, só que agora nós temos um sinal de menos na frente. Por quê? Porque a força e o deslocamento têm mesma direção e sentidos opostos. Olha só, em vermelho aqui a gente vai considerar que seja força, e em preto nós temos a representação do deslocamento. Então, quando isso ocorrer, ter a mesma direção e sentidos opostos, nós dizemos que o trabalho é resistente. Então, nós temos que adotar o sinal de menos na equação. E o trabalho é nulo quando a força e o deslocamento eles forem perpendiculares entre si. Tá? Então, toda vez que houver um ângulo de 90 graus sendo formado entre o deslocamento e a força, então você já pode admitir que o trabalho dessa força é 0 joules ou nulo. Muito bom. E aí na aula anterior também a gente tinha feito algumas questões, na verdade uma questão, e deixei algumas para que vocês testassem, né, praticassem. E aqui eu tenho um gabarito para vocês, então, dessas questões. Vocês podem analisar aí e verificar se vocês acertaram. Se tiverem alguma dificuldade, então entre em contato comigo, gente, aí pelo WhatsApp, tá? Ou por outro meio de comunicação. E aí eu faço novamente um outro vídeo falando sobre essas questões aí para a gente poder tirar as dúvidas, tá certo? Então vamos adiante. Agora nós vamos falar nessa segunda parte do trabalho de uma força constante. Vamos falar do trabalho de uma força oblíqua ou um deslocamento. Olha só. Então aqui nós temos um cubo, um bloco, né? E esse bloco ele está sendo arrastado por uma força F oblíqua ao deslocamento. Como é que nós determinamos o trabalho realizado por essa força? Então a gente vai entender que eu preciso verificar qual é a força que faz com que esse movimento ocorra. Então eu vou decompor essa força F nas suas componentes Fy e Fx. E aqui eu consigo perceber que a componente Fy e o deslocamento não realiza trabalho. Então não preciso me preocupar com a componente Fy. Tá? Lembra lá, ó. A força Fy e o deslocamento são perpendiculares, então o trabalho é zero. Agora, a componente Fx, ela realiza sim um trabalho. Nesse caso, um trabalho motor. Né? Então, agora nós vamos observar que nós temos um ângulo aqui. O ângulo formado entre a força F e a componente Fx. Essa componente Fx, nós podemos obtê-la em função da força F, usando o cosseno. Então, quando nós fazemos essa demonstração matemática, nós vamos obter que o trabalho dessa força F é dado pela força F vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é compreendido entre a força Fx e a força F. Ok? Então vamos lá, olha só. Vai aparecer exercício para vocês em que é dado uma força oblíqua ao deslocamento. E é para determinar o trabalho. Então, o que você vai fazer? Que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. E é claro que a gente pode observar se esse trabalho é um trabalho motor ou um trabalho resistente. Então aqui nessas duas figuras a gente vai ter então uma forma de analisar isso. Olha só. Aqui nós temos uma força F
e a sua componente Fx tem a mesma orientação que o deslocamento. Fx é para a direita, na horizontal, e o deslocamento também para a direita, na horizontal. Então, nesse caso, nós dizemos que o trabalho é um trabalho motor. E isso vai ocorrer para os ângulos que estão compreendidos entre 0 e 90 graus. Agora, vamos observar aqui, ó, uma força que, nesse sentido de direção, que forma um ângulo alfa maior que 90 graus e menor que 180 em relação ao deslocamento. Perceba que o deslocamento está na horizontal para a direita e a força que faz ou tenta impedir esse deslocamento é para a esquerda. Então, nós dizemos que esse trabalho é um trabalho resistente. Ok? Ó, novamente, vamos lembrar. Para a direita nós temos deslocamento, para a esquerda a gente tem a componente Fx, que está tentando impedir o movimento. Então, aqui nós temos um trabalho resistente. Aqui um exemplo, olha só, sobre o trabalho de uma força oblíqua ao deslocamento. Mantendo uma inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre essa a cabeça de um palito de fósforo, deslocando com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas. Se a intensidade da força constante aplicada sobre o palito é de 2 N, a energia empregada no acendimento desconsiderando-se eventuais perdas, é igual a quanto? Bom, então quando nós falamos em energia, nós estamos falando do trabalho, porque lembra lá que o trabalho é uma transformação de energia. Então nós temos aqui uma força sendo aplicada no fósforo e aqui nós temos o deslocamento. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente resolve isso. Vamos lembrar que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. Muito bom. Então a força que está sendo aplicada é uma força constante de 2 newtons. O deslocamento 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros. Lembra lá que eu vou dividir centímetros por 100, então teremos 0,05 metros. Vezes o cosseno do ângulo formado entre o plano de deslocamento e a força. Então, qual é o ângulo? Esse é o ângulo de 60 graus. Muito bom. Vamos multiplicar tudo isso. 2 vezes 0,5 vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Então, teremos o trabalho da força igual a 0,05 joule, né? Aí, vamos adequar isso, vamos escrever uma notação científica. A vírgula está aqui entre os dois zeros. Vamos deslocá-la para depois do 5. Então, foi 2 casas para a direita. Quando vai 2 casas para a direita, o que a gente faz no expoente? Subtrai essas 2 casas no expoente da potência de 10. Então, o trabalho da força é 5 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Ok? Agora, o trabalho de forças constantes. Olha só como é que a gente determina o trabalho realizado sobre um corpo em que nós temos várias forças ocorrendo. Então, de 2 formas a gente pode fazer isso. Pela primeira maneira, é a determinação do trabalho de uma força constante, determinando o trabalho da força resultante. O que isso quer dizer? Então, se eu tenho um corpo com várias forças, então eu determino qual é a força resultante e vou fazer o trabalho dessa força resultante. Então, eu sei qual é o trabalho total nesse corpo. A segunda maneira é calcular o trabalho de cada força. Depois que eu fiz isso, se eu fizer a somatória desses trabalhos, então eu tenho o trabalho total. Muito bom. Vamos fazer um exemplo, então, aqui, que está lá no livro de vocês, para a gente poder entender bem isso. Olha só, imagine uma ciclista pedalando em uma pista plana e horizontal, em um percurso de comprimento ΔS igual a 100 metros. Considere que as seguintes forças atuam sobre o sistema ciclista e bicicleta. Então, essas forças são força motora, 100 N, horizontal para frente, força de atrito, 60 N, horizontal para trás, força peso, 800 N, vertical para baixo, e força normal, 800 N, vertical para cima.
O trabalho total realizado no sistema ciclista-bicicleta pode ser determinado pelo procedimento descrito a seguir. Então aqui nós temos qual é o trabalho total que ocorre no sistema ciclista-bicicleta. Primeiro caso, então, a gente vai fazer o quê? Determinação do trabalho total pelo trabalho da força resultante. Então vamos calcular a força resultante. Antes de eu passar aqui todo o processo, como é que eu determino a força resultante? Olha só. Percebo que a força normal e a força peso, elas se anulam, né? São opostas no mesmo corpo e são iguais, né, em módulo, então elas se anulam. A força motora é de 100 newtons para a direita e a força de atrito 80 newtons para a esquerda. Então a força resultante é de 100 menos 80. Vamos passar aqui para a gente poder entender melhor. Olha só. Tudo que eu disse, primeiro eu analiso as forças no eixo Y, né? Como eu fiz aqui, ó. A força peso se anulando com a força normal, que é igual a zero. Agora, observo na horizontal a força motora menos a força de atrito. Então, temos aqui que a força resultante é 100 menos 60, igual a 40. Muito bem. Aí, nós temos então que dessa força resultante na horizontal, igual a 40 newtons, nós vamos determinar o trabalho. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. A força é 40 newtons e o deslocamento 100. Logo, o trabalho é de 4.000 joules. Agora, vamos para a segunda maneira. A segunda maneira, na mesma situação, tá, do sistema ciclista e bicicleta, determinar o trabalho total pela soma dos trabalhos das forças. Então, o que a gente vai fazer agora? Determinar o trabalho da força-peso, determinar o trabalho da força normal, determinar o trabalho da força motora e determinar o trabalho da força de atrito e somar tudo. Tá? Agora, vamos relembrar de alguns conceitos que a gente viu anteriormente. O deslocamento do sistema bicicleta-ciclista está para a direita. A força normal e a força peso estão perpendiculares. Logo, eu posso dizer que o trabalho da força normal em relação ao deslocamento é zero, porque é perpendicular. Da mesma forma para a força peso, que é perpendicular ao deslocamento. Então, me resta trabalho de quem? Da força motora e o trabalho da força de atrito. Vamos ver então como que ficou. Olha só. Vou determinar o trabalho da força motora. Trabalho da força motora é a força motora vezes o deslocamento. Força motora 100, deslocamento 100. Então, o trabalho da força motora, 10.000 joules. Agora, o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é menos a força de atrito vezes o deslocamento. Vamos lembrar, por que menos? O deslocamento está para a direita, a força de atrito para a esquerda. Então, é um trabalho resistente, tem que aparecer sinal de menos. Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos 60 vezes 100. O trabalho da força de atrito é igual a menos 6.000 joules. Agora, o trabalho da força peso e o trabalho da força normal. O trabalho da força peso é igual a zero, por quê? Porque a força peso e o deslocamento, como a gente tinha dito antes, é perpendicular, formam um ângulo de 90 graus. Da mesma forma, para o trabalho da força normal. Agora, o trabalho total no sistema bicicleta-ciclista. A somatória do trabalho de todas as forças. Então, o trabalho da força motora, 10.000. O trabalho da força de atrito, menos 6.000. O trabalho da força peso, zero. O trabalho da força normal, zero. A somatória disso, 4.000 joules. Conforme a gente tinha obtido também na letra A, pela determinação do trabalho da força resultante. Ok? Muito bom. E agora a gente tem o trabalho realizado pela força-peso. Veja só, nós temos nessa imagem um rapaz que está jogando uma bola de basquete para cima. E aí nós vamos dizer que esse trabalho realizado pela força-peso, tá? Vamos observar a força-peso da bola. É um trabalho resistente. Fácil de entender, né? Nós temos aqui um movimento, um deslocamento para cima e a força-peso apontando sempre para o centro do planeta. Tem mesma direção? Tem. Os sentidos são opostos,
Se são opostos, então tem que aparecer um sinalzinho de menos na equação. Então esse é um trabalho resistente. Qual é a equação? Trabalho da força-peso, então é menos a força-peso vezes o deslocamento. Mas aí a gente vai entender o seguinte, que a força-peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então lá, força-peso foi substituído por m vezes g. Então logo o trabalho é menos massa vezes a aceleração da gravidade vezes esse h. H é o deslocamento, é a altura que essa bola vai atingir. Ok? Muito bom. Só lembrando que a aceleração da gravidade, se não é apresentada nos exercícios ou em qualquer situação, você arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bom. Outra situação, agora a bola descendo durante a queda. Então a bola chegou a uma certa altura, ela vai descer. Então o deslocamento tem o mesmo sentido que a força-peso. Nesse caso a gente diz que o trabalho da força-peso é um trabalho motor. Olha só, análogo ao que eu tinha feito antes, eu tenho que o trabalho da força-peso é a força-peso vezes deslocamento, só que agora positivo, porque o trabalho é motor. Substituindo a força-peso pela massa vezes a gravidade, então temos que o trabalho da força-peso é a massa vezes gravidade vezes a altura que ela atingiu. E aí, pessoal, a gente precisa praticar isso, né? Então, eu preciso que vocês resolvam as atividades número 1 e 2, lá da página 51 e 52, ok? Qualquer dúvida, vocês me procurem aí pelos meios de comunicação, WhatsApp e e-mail. Um abraço para todos e até mais!